investir na internet pode mudar a realidade da sua empresa. Agora, se vai mudar de forma positiva ou negativa, vai depender do que você está contratando. Hoje, no nosso Podvox, a gente recebe aqui o Lucas Brito, que vai bater um papo conosco, refletir sobre como que é o trabalho dentro desse ambiente da internet. O Lucas, ele é especialista em tráfego pago, fundador da Pilar Assessoria, uma assessoria de marketing focada em desenvolver não só vendas, mas também em desenvolver um empreendedor. Lucas, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast e eu já quero começar perguntando da tua trajetória profissional para você chegar hoje a ser essa pessoa, esse profissional. Me conta aí da tua trajetória. Bom, a gente começa, eu boto a gente porque tem muita gente por trás, né? Mas começa muito ali na juventude, 12 anos, apesar de eu ser bem novo, mas vivi muito. E eu sempre empreendi. Então, dentro de toda a caminhada que a gente desenvolveu, que eu conquistei de conhecimento, e acredito que esse é um dos maiores diferenciais, é a parte do conhecimento prático, quando você aplica realmente no dia a dia o que é contratar, o que é ter equipe, o que é pagar um boleto realmente, o que é não pagar um boleto, as dificuldades do que é empreender. Então, desde todo o caminho eu sempre empreendi, sempre trabalhei na área do empreendedorismo, muito no setor de alimentação, né? A gente veio ali alimentação, pizzaria, lanchonete, hamburgueria, restaurante, cozinha de restaurante, e era uma área que eu ia seguir. Hoje é uma das nossas especialidades, a gente consegue desenvolver outros restaurantes, mas não estando dentro da cozinha. É claro, a gente acompanha, mas a trajetória ela começa justamente na cozinha. Eu empreendi em Niterói primeiro, a gente começou com uma fábrica de salgados, onde a gente conseguiu realmente alavancar uma região e ter um impacto em uma cidade, que foi Niterói, uma região muito grande de Niterói. E ali eu me descobri, comecei a ter conhecimento do que eu realmente queria fazer. Acabei caindo de paraquedas aqui em Macaé, como todo mundo. E aqui a gente teve a oportunidade, fui chamado para uma sociedade ali no shopping e eu abri uma estética automotiva no setor automotivo e lá a gente começou a alavancar um pouco mais, entender como compor equipe, como realmente aumentar o que é alavancar uma empresa, como desenvolver e conseguir entender as limitações. Tive algumas conexões, o Sebrae me ajudou muito na consciência. E dali para cá a gente começou a fazer um movimento aqui na cidade um pouco maior, que foi realmente de empresariar. Compramos uma hamburgueria, implementamos ela e eu tive a necessidade de ampliar as duas empresas ainda mais no setor de vendas. E aí pesquisando na internet, eu descobri a minha profissão. Pesquisei, comecei a estudar, entrei num programa de mentoria, um dos maiores do mundo, né? O maior da América Latina e um dos maiores do mundo, que é o do Pedro Sobral. E de lá para cá, eu acabei abandonando as duas empresas. Uma eu vendi, a outra eu encerrei e foquei totalmente no digital. E essa caminhada aí já tem alguns anos e a gente vem ajudando empresários de Macaé, no Rio, em São Paulo, Brasília e fora também do Brasil, como nos Estados Unidos e também em Londres, que a gente tem alguns projetos e a gente consegue desenvolver e atrair novos clientes. Então, a trajetória ela começa justamente na cozinha, a gente mantém a nossa especialidade na cozinha e a gente continua alavancando isso, chegando até o momento de hoje que a gente está galgando novos ares e focando em uma trajetória um pouco melhor do que só realmente vender e trabalhar com a internet. E assim, Lucas, é fantástico, porque você vai mostrando na tua trajetória o conhecimento. E aí você falou ali de ir abrindo os horizontes, abrindo o olhar. E eu vou aproveitar aqui para a gente já poder tirar a casquinha, já que você falou de alimento, eu vou falar aqui de tirar a casquinha, para que a gente possa também trazer para a gente e para quem está nos assistindo.
Uma coisa que é muito comum quando a gente está falando de empresas que falam de marketing, a gente fala de agências. E vocês não se colocam como agência, vocês se colocam como assessoria. Isso é por acaso? É uma decisão estratégica? Me conta o porquê do nome assessoria e não agência. Tem dois porquês. Um motivo, eu busquei até há pouco tempo, eu ainda, apesar de ter adotado o nome, eu tinha dificuldade realmente de tomar essa iniciativa e falar, nós somos uma assessoria, mas existe muito da queima do mercado. O mercado ele está saturado de pessoas em que fazem um curso ou aprendem por vontade própria com inteligência artificial e elas simplesmente se desenvolvem e colocam o nome de agência e tudo bem. E aí, como eu notei que isso estava acontecendo, eu falei, opa, eu não posso ser isso. Não é assim que nós trabalhamos. E pesquisando um pouquinho mais, eu entendi que eu estava entregando além do que só o braço operacional para uma empresa. A diferença de agência para assessoria é justamente isso. A assessoria ela é muito voltada para estratégia. Então a gente foca no desenvolvimento, a gente olha números, a gente acompanha o que vai fazer e entende como vai fazer isso. Então a gente olha público, olha números, olha projeção, tem o desenvolvimento de ferramentas para cada tipo de empresa, para ramos específicos. E a agência ela é muito operacional. Então é uma solicitação imediata em que ela pega aquilo que está precisando para o imediato e aplica. Então, dentro do marketing digital, a gente está falando ali o que uma agência faz. É post, movimentar um perfil, gravar um vídeo e postar ele. Geralmente, na grande parte das vezes, é isso. Existem algumas coisas a mais. E como a gente olha muito para o lado estratégico do negócio, nós nos posicionamos assessoria por isso. Então a gente olha justamente o quanto você está investindo e o quanto isso está retornando. E aí é uma métrica para a gente poder entender se está valendo a pena ou não. Então a gente senta com você, olha os seus números internos, sua margem de produto e se está fazendo sentido você permanecer com o investimento que você está fazendo. E a gente também utiliza agências para poder nos ajudar a isso. Uhum. E assim, então, de uma forma prática, se a gente contrata você, contrata a assessoria, o que que o cliente recebe? Até para deixar bem claro, você já trouxe aqui alguns pontos que diferenciam de fato de uma agência, mas até para ficar mais palpável aqui para a gente, o que que o cliente recebe quando ele contrata a assessoria de vocês? Primeiro, a nossa amizade. Aí, que é muito Muito importante. bom, muito bom. Na real, uma das coisas que a gente ganha, né? Na hora que que a gente é contratado, nós ganhamos a amizade dos nossos clientes. Ontem mesmo era 2 horas da manhã, eu estava na casa de um cliente, a gente estava trocando uma ideia, conversando um pouco, e acabou que não era sobre o negócio, era sobre vida pessoal. E isso acontece com praticamente todos os nossos clientes. Mas a partir desse momento que a gente assina o contrato, a gente começa com uma projeção. E que projeção é essa? É o desenvolvimento de um estudo, onde a gente vai sentar com você e entender quais são os objetivos do empreendedor ou empresário, e a gente começa a buscar as viabilidades para isso. A gente entende se a empresa tem essa possibilidade, como ela vai fazer isso, e a gente começa a estruturar essas possibilidades, buscando e optando pelo melhor caminho. Então a gente apresenta uma ramificação de possibilidades para eles e a gente escolhe a partir dali o que a gente vai fazer. Então, a partir desse momento que a gente conseguiu entender para onde a gente vai e quais caminhos a gente pode ir, a gente tem uma decisão. A partir daí começa o nosso processo realmente de executar tudo isso. E a gente marca uma reunião de onboarding com esse cliente para que ele consiga entender como que a gente vai fazer isso, quais são os passos a partir daí, e a gente começa a conscientizar, porque além disso, a gente traz um ensinamento para um cliente. Porque quando você tem consciência de onde o seu dinheiro está indo, você consegue entender que não é um gasto supérfluo, porque geralmente quando a conta aperta, o primeiro a ser mandado embora é o marketing. E essa é a maior dificuldade da gente. Então a gente notou que existe, por falta de conhecimento, existe essa projeção das pessoas simplesmente demitirem ou cancelarem contratos porque ela não está num bom momento, seja por economia, decisões internas ou simplesmente por uma má execução. Então a gente começa a ensinar por meio de consultoria aos nossos clientes para que eles tenham consciência do que eles estão comprando, para eles terem consciência do que está acontecendo, e aí a gente dá um segundo passo,
que é justamente a aplicação. A gente começa com mais um estudo de como a gente vai aplicar tudo. E aí começa a viabilizar configurações de conta, a gente faz as entradas, a gente faz um estudo de mercado de concorrente, da área em que ele está aplicando, às vezes até fornecedor também a gente vai atrás para poder entender esses custos. E a gente busca com esse cliente para que ele possa ter uma operação saudável e um marketing bem investido. Após isso, a gente utiliza justamente a parte da agência, que é a aplicação, desenvolvimento de linha editorial, aplicação de movimentação dos perfis sociais, seja LinkedIn, Instagram, YouTube, Google, ou seja qual for, e a gente começa a criar essas ferramentas, sejam elas esses perfis, landing pages, canais, ferramentas internas como automações, CRMs, e a gente começa a geração de demanda, que é por meio do tráfego pago, o maior responsável, geralmente, para poder atrair pessoas para dentro dos seus canais comerciais, sendo o site, para casos de e-commerce, né, ou marketplace, e o WhatsApp, que geralmente é o que todo mundo usa, que se tornou padrão de mercado. Então, esse é um processo do que as pessoas recebem a partir do momento em que elas nos contratam. E assim, conta pra gente algum cliente ou alguma história, algum case de destaque que você tem aí no seu portfólio que possa ser compartilhado aqui com a gente, até para as pessoas poderem ver toda essa entrega virando pessoas, amigos, como você colocou no início, e que também trouxeram aí resultados para eles. Tem alguma história que você possa compartilhar, algum destaque aí Tem para gente? algumas. Oba, então, Tem algumas. vambora! Eu vou trazer duas. Uma que é uma empresa que é um xodó nosso, porque é um projeto mais social do que realmente uma empresa. E tem uma que a gente alavancou de uma forma bem interessante recentemente, é, que é uma gráfica. Só que eles são focados em projetos maiores. É a segunda maior gráfica do estado do Rio. Eles ficam em Araruama. Araruama ou Saquarema? Que é a Van Todos. Eu sempre troco as duas. Mas eles entraram com a gente, eles estavam com outro gestor, não tinha esse acompanhamento, eles não tinham essa consciência do que estavam investindo, e eles faturavam entre 150 e 180 mil. A gente entrou com a projeção, a gente entrou com essa projeção, com esse estudo, a partir de agosto, setembro, que a gente começou a fazer o trabalho dele. E já em dezembro ele faturou 320 mil, janeiro faturou 350. Esse mês aqui a gente já está faturando quase os 400 mil reais. E tá legal, né? E a gente tem acompanhado de forma bem interessante. Ainda tem muitos ajustes a serem feitos. E a gente vai acompanhando. E o Hugo é um parceiraço nosso, é um amigão. E apesar da gente não ter essa convivência pela distância, mas se torna um amigo. E tem o nosso maior case, que é a Academia da Belly Fit, que é uma academia da Guiomar, é uma academia feminina, exclusiva para mulheres, em que o foco dela, além de cuidar do corpo, mas a proprietária, que é a Guiomar, ela tem um foco em cuidar de mulheres. Então lá dentro é como se fosse um santuário feminino. São poucos homens que entram lá, e que é o esposo dela quando vai fazer uma manutenção, a um eletricista, um pedreiro, e eu, que vou com a filmmaker para poder fazer esse movimento. Só que eu me sinto meio fora de mim, Imagino. assustado, porque é muita mulher. E esse movimento, no primeiro momento, a gente achava que era só uma academia diferente, com uma proposta exclusiva, mas depois conversando, se achegando, trazendo essa proximidade com a proprietária, a gente foi entendendo que um intuito muito maior, tinha um porquê além do que só ganhar dinheiro. E hoje, com a ajuda, a gente já está trabalhando aí há uns 2 anos juntos, e ela está indo para a segunda academia, e a projeção do negócio dela é crescer, e nesse momento a gente tem buscado investidores para ela, para que ela possa alavancar e trazer como um modelo de negócio e, quem sabe, até franquias, mas visando baixo custo e com a ajuda de mulheres, onde a gente está buscando hoje profissionais como nutricionista, psicóloga, ginecologista, para que vá atender justamente essas mulheres num custo muito em conta, e elas ainda possam usar aquele lugar como refúgio e para cuidar do seu próprio corpo, aumentando sua autoestima e fugindo de problemas como agressões, às vezes depressão. E esse é um dos cases que a gente se emociona muito ao pensar e acompanhar essa trajetória,
onde ela dobrou o tamanho da empresa dela, saiu de 100 metros quadrados para mais de 200 metros quadrados e está já encaminhando para a segunda unidade que vai abrir esse mês. E ouvindo você, Lucas, dá para entender, dá para perceber que, claro, números são importantes, são relevantes, métricas, mas a gente está falando de algo muito mais profundo que são histórias. E eu tenho certeza que, analisando a tua própria trajetória pessoal, também deve esbarrar em muitas coisas aí interessantes. Então, eu queria perguntar isso. Essa sua trajetória pessoal, teve os pontos ali que você de repente falou, meu Deus, não vou desistir disso, não tá legal, não tá bacana, porque a gente tem muitos empreendedores que nos assistem, muitas pessoas que querem empreender. E aproveitar aqui o gancho e falar, em algum momento da tua trajetória você escutou o nome Vox to You. Então, compartilha aí pra gente no seu storytelling de você, da sua vida pessoal, como é que foi aí essa construção e o que que você tem a trazer aí para a gente também dessa história? Não são só números, são pessoas que estão por trás e como que é para você estar aí? Existe uma dificuldade muito grande que é empreender. E o empreendedorismo é uma caminhada muito solitária. Eu venho disso há muito tempo, mas dos últimos anos, principalmente na internet, eu notei que é simplesmente agoniante viver assim e que realmente você acaba se afastando de muita gente por conta das suas responsabilidades, por conta dos seus sonhos. E por ter vivido ainda mais na pele isso, a gente busca hoje olhar muito para esse empreendedor. Eu passei por um momento em que foi muito a minha virada de chave. A gente usa muito o espiritual, né, para poder conseguir ser orientado em tudo. Eu já estava a ponto de desistir, a ponto de decidir a mudar de ramo, talvez voltar para o automotivo ou para a cozinha. E eu pedi a Deus uma última chance para poder conseguir alavancar. Eu fui para um evento que eu já tinha pago, as coisas não estavam indo bem, a minha esposa ainda estava trabalhando como CLT e tudo aquilo estava me deixando aflito, acabei caindo numa depressão. E eu fui para esse evento, né, que foi o do Pedro Sobral, onde eu fui para lá assim por um milagre, era no centro do Rio, na zona mais nobre do Rio, e eu consegui um custo de estadia 6 vezes mais barato da região, num ambiente interessante. Foi assim, um milagre, era um quarto que tinha acabado de vagar e como já estava em cima da hora, eles decidiram fazer mais em conta. Quando eu contei pro pessoal que eu conheci, ninguém acreditou. No primeiro dia do evento, eu fui no primeiro. Eu comprei o primeiro. Era meu primeiro evento digital, então eu comprei o ingresso mais barato. Eu tava no start, tava começando com todo mundo, tava com o povão. E eu não tinha dinheiro na época. Eu falei, olha, eu só fui porque minha esposa falou, vai. E eu fui sem nada, só com o dinheiro do Uber para ir e voltar, a passagem. E quando eu cheguei lá, eu falei, ó, eu vou comer amendoim durante o almoço e à noite eu vou pra pousada e eu como alguma coisa. De manhã tenho café e a gente vai se virando. De- Todo mundo já passou por isso. E por algum motivo eu orei antes, pedi a Deus realmente que se fosse para estar ali, ele me mostrasse, porque eu acreditava que pudesse realmente ajudar as pessoas. E no primeiro dia ia ter um sorteio, acredito que seja padrão, porque aconteceu nos outros eventos. E o meu nome foi sorteado como o primeiro, né? Eu ganhei o maior ingresso, então eu tive acesso ao próprio Pedro Sobral, eu tive acesso aos maiores nomes do mercado, eu tive almoço pago, e isso eu senti que foi uma confirmação. Porque sendo tão pequeno no mercado, não tendo destaque, eu consegui sentir que eu precisava realmente estar ali. A minha necessidade de alimentação é, foi suprida. Eu tive contato com outras pessoas que me deram gás para poder continuar. E a partir dali eu entendi que tudo ia mudar. Eu tive uma oportunidade de ser mentorado por uma pessoa que está há mais de 10 anos no mercado, que não me cobrou nada, tá? Pelo contrário, ainda me pagou para estar com ela. Ela pediu para eu ficar com ela, falou que sentia essa
senti que podia me ajudar e fez isso comigo por mais de 6 meses. Eu ganhei uma segunda mentoria de um braço direito do Pedro Sobral e isso tudo aconteceu num prazo de 3 dias. E de lá pra cá eu comecei a sentir que podia ajudar pessoas. Voltei pra casa com todo o gás e a partir dali de agosto pra cá, de todo esse tempo pra cá, mais de 2 anos aí, a história começou a mudar. A minha esposa saiu justamente de onde ela estava trabalhando, veio trabalhar com a gente. A gente contratou pessoas, montamos um escritório, acabamos a mentoria, contratamos outras mentorias extremamente mais caras, entramos na maior mentoria de tráfego pago do Brasil, que é o do Pedro Sobral. E começamos a ajudar e conectar com empreendedores que tinham a mesma dor que a gente, que é se sentir sozinho e muitas das vezes estão num caminho em que não se veem com saída. E a maioria se vê no momento de fechar. E hoje a gente entende que tem um porquê, que é o nosso intuito é ajudar e conseguir orientar esses empreendedores a se acalmarem, porque muitas das vezes é emocional, e conseguir realmente botar a cabeça, Deus em primeiro lugar, e conseguir alavancar o próprio negócio. Então, foi um momento em que a gente conseguiu entender que né, consegui entender que era essencial para minha vivência, por ter passado ainda mais por isso, e conseguiu construir uma coisa em mim que eu levo a outras pessoas. Eu levo a outros clientes que a gente chama de parceiros, e isso ajuda muito, muito mesmo, a segurarem empresas, que é o que move o Brasil, é o que move o mundo e move sonhos, né? Então a gente acaba ajudando muitas pessoas, que uma que estava para fechar em janeiro, hoje já está se sustentando, está mudando de lugar, está indo para um novo empreendimento. E a gente vê esse movimento sempre acontecendo e é uma escala muito interessante. Ana, Lucas, obrigado por compartilhar a tua história. É sempre um prazer enorme. Eu vou pedir para que você, nesses minutos finais aqui do nosso podcast, também fale, deixe os seus contatos e coloque uma mensagem para aqueles alunos que estão aí assistindo aqui da Vox, aqueles que pensam em fazer o curso também, e trazer nesse olhar de um ambiente que potencializa, que ajuda as pessoas a fazerem também esse enxergar, né? Eu acho que é bacana quando a gente fala aqui de pessoas, quando a gente fala de conexões, a gente poder fazer essa troca e se deixar, a gente vai conversar por muito mais aqui. Te dando as palavras finais do nosso podcast. Eu vou voltar só uma pergunta sobre a Vox. Eu acabei não falando. Foi um divisor de águas para mim, tanto das conexões, dos negócios que a gente fez lá dentro. Conquistei bons amigos, fiz bons negócios, boas oportunidades e principalmente a minha comunicação relacionado ao meu casamento e aos meus clientes. Porque, primeiro, eu trabalho nessa área e para eu comunicar uma empresa eu preciso saber me comunicar. E eu fui buscando justamente isso, conseguir me compreender para eu poder passar essa informação a uma outra pessoa. E a Vox, ela entra, eu achei que era uma coisa e ela entra um pouquinho mais. Ela te ajuda a se reconstruir e te dá uma clareza tão grande do que você tem que fazer, do que você tem que falar e como falar. Então, eu acredito que é um diferencial. Eu agradeço a todos os professores, a gente passou por todos eles. Foram tantas reposições. E principalmente a você que, assim, é, traz muito a humanização do que só realmente a técnica. Consegue compreender a gente muito bem. Eu percebo isso não só comigo, mas com os nossos amigos que estão dentro do pós, que tiveram ali dentro do Academy. E é uma jornada de transformação realmente. Foram mais de um ano, vai fazer, não, fez um ano agora, 1 ano e 2 meses, que realmente mudou muita coisa, mudou minha comunicação, mudou o meu relacionamento com a minha esposa, o meu casamento, e isso ajudou muito e ajuda nessa caminhada que é tão difícil. E eu vou deixar os meus contatos, principalmente o meu Instagram, que é Brito_LCS, onde você consegue acompanhar um pouquinho o nosso dia a dia nos stories e consegue também ver os nossos conteúdos dentro do nosso feed. A gente tem lá dentro do meu Instagram, você consegue acessar a assessoria, onde você consegue ver
a parte de feedback dos nossos clientes, tanto em comentário quanto nos vídeos que a gente pega alguns desses feedbacks pessoalmente. E a gente está com uma nova leva de criativos em que a gente vai soltar aí orientando mais pessoas. E a gente vai fazer um projeto agora também orientando pequenas empresas, que é o MEI, e microempreendedores também, para começar a se desenvolver sozinho sem pagar uma mão de obra tão cara, que é a gestão de tráfego e que geralmente é desqualificada. Então, a gente vai fazer um projeto, vai começar a ser movimentado esse mês, e quem tiver interesse eu convido para acompanhar aqui, porque daqui a pouco tem mais informações aí. Opa! E a gente percebe que se você quer crescer, se você quer alavancar na internet, a gente já está aqui conversando com o Lucas, pega lá, se conecta. Se você quer também conseguir falar com essa fluência, com essa assertividade, com essa confiança, vem conhecer a Vox, vox2u.macaé, o nosso Instagram, e nós estaremos aqui abertos, entusiasmados para poder conversar com você na sua história e ajudar você a alavancar os seus resultados. Esse é o nosso PodVox. Eu sou o Luiz Marinho. Muito obrigado por nos assistir.